Consulte, o especialista. Oferecimento Consulte, transformando números em decisões inteligentes. E Racon Consórcios Cascavel, Prime perfeita para quem investe na vida. O Primeira Hora está de volta e agora com o quadro Consulte o Especialista. O tema de hoje, reforma tributária, está dando o que falar, é o tema do momento. Já estamos aí em plena implementação da reforma tributária, já as empresas se adequando às novas regras, às novas normas. E a gente está aqui para te ajudar. Você já pode mandar sua mensagem, sua pergunta para o especialista. Você mesmo que talvez não tenha uma grande empresa, mas seja um microempreendedor individual, o que vai mudar para você? 991 17 0028. Hoje eu converso com o Valdeir Cereza, especialista em direito tributário da Consulte. Obrigado pela presença, meu amigo. Imagina, bom dia, Fernando, bom dia a todos que nos assistem. Vamos falar hoje de um tema um pouco complexo, que é o sistema tributário brasileiro, principalmente a reforma tributária que está entrando em vigor. Por isso que a gente pede a ajuda do especialista, porque tem bastante coisa que muda. Vamos começar do básico, né? No dia a dia das empresas, Valdeir, o que vai mudar com essa reforma tributária? Como que o empresário ele tem que se preparar? Nós temos uma alteração de tributação, então a gente vai trocar algumas letrinhas ali da salada de fruta. PIS e COFINS viram CBS, ICMS e ISS viram IBS. Mas o que isso altera na prática, né? O que o empresário precisa fazer para se preparar? Então, a reforma tributária ela já está em implementação, nós estamos num período de teste e a gente aconselha que se faça um comitê interno, um grupo de estudos da reforma tributária. Então, a gente até brinca, quem não começou a se preparar já está atrasado, já está em andamento a reforma tributária. Então, é importante que tenha um grupo focado com pessoas-chave, porque a reforma tributária não impacta só o fiscal, só o contábil, ele impacta todos os setores da empresa. Então, precisa se preparar, trazer todo mundo para a mesa, ver se o sistema está adequado, se os sistemas estão atualizados, parametrização do sistema, o que incide a tributação, o que não incide, formação de preço vai alterar o markup das empresas. E, além disso, contratos de longo prazo. Então, a gente tem uma alteração extensa, né? São anos dessa transição e vamos ter variações de alíquota. Então, precisa revisar contratos e se preparar para esse momento. Isso, independentemente se a empresa tem ali 1.000 funcionários, tem 50 funcionários, para todas. Para todas. O impacto, ele não é só tributário, não é só no sistema tributário. A forma do mercado de negociar, de comercializar vai mudar. Alguns pactos, alguns acordos comerciais vão ser alterados em virtude dessas alterações tributárias. O senhor disse que ela está em implementação, a reforma tributária, mas a gente lembra que é um longo período, né? Se não me engano, até 2032, que Exatamente. ela será totalmente implementada. Como que vai ser essa sequência? Sim. Então, nós temos agora, em 2026, um período de testes. A gente tem já o IBS e a CBS no documento fiscal, no XML, alíquotas testes de 1% somado às duas. Nós temos uma apuração assistida, uma nova forma de apurar o tributo, em que o governo federal e o estadual ali, na questão do IBS, comitê gestor, já está selecionando essas notas, capturando as notas emitidas com IBS e CBS e já está testando esse sistema de apuração assistida. Então, isso, 2026, 2027, se extingue o PIS e COFINS, já entra a CBS, pleno vigor, 27 e 28 a gente tem CBS, 29 começa a alteração do ICMS e do ISS para a CBS, e ela vai ser de forma gradual. Então, no primeiro momento, você começa pagando 10% da alíquota do CBS e 90% da alíquota do ICMS. E assim vai gradativamente, ano a ano, até 2032, quando vai se extinguir em 2033 o ICMS e ISS e ficar pleno vigor o IBS. Como você disse, é uma salada de frutas, uma salada de letrinhas. Exatamente. Vamos lá, eu vou me colocar no lugar do telespectador que talvez não entenda nada. Inclusive, eu também sou empresário, tenho a minha empresa de comunicação. Para mim, eu ali estou com o meu contador, ele me manda o que eu tenho que pagar e a gente vai se ajustando. Mas o que eu preciso, então, o senhor falou sobre a criação desse comitê, né? Eu vou ter que mudar de sistema para pagar, isso vem automático? Como que vai ser na prática? O que a empresa vai ter que ajustar? O que nós vemos como o principal impacto dessa reforma tributária?
Então, essa substituição de letrinhas, essa salada de fruta, o que ela vai causar? Ela vai alterar alguns conceitos, alguns fatos geradores, alguns momentos de incidência tributária. Então, qual que é o impacto? Fluxo de caixa, principalmente. É a principal preocupação desse momento. Por quê? Algumas operações que são muito comuns, recebimento de adiantamento. Às vezes você tem um adiantamento, recebe um sinal, fica 2, 3 meses com esse valor em caixa, e aí você emite a nota fiscal, que é o momento da incidência tributária. Com a reforma tributária, o recebimento de adiantamentos é fato gerador, é incidência tributária. Então, nesse momento, você já tem o dispêndio, você já tem a tributação. Por exemplo, se eu combino um pagamento 50-50, 50%, um adiantamento, eu já tenho que tributar aí. Exatamente. Depois, lá na frente, quando você emite a nota fiscal, esse valor é abatido da tributação total. Mas você já tem uma antecipação, seu fluxo de caixa já sofre. Outro ponto muito importante é a tomada do crédito. Hoje, empresas que são do lucro real, que apropriam-se de crédito, elas se apropriam do crédito no momento que recebe a nota fiscal. Independente se foi pago ou não a tributação, você faz o crédito. Independente da alíquota, se você é do simples, é do presumido, quando você for tomar o crédito, você vai tomar numa alíquota cheia de 9,25%. Com a reforma tributária, você só pode tomar crédito do valor efetivamente destacado em nota fiscal e quando esse crédito for liquidado pelo seu fornecedor. Então, você vai ter um impacto muito grande no fluxo de caixa nesse momento. Então, o comitê precisa sentar, olhar toda a operação, como que a empresa atua e verificar quais são os principais impactos, o que ela pode fazer, se planejar para essa alteração tributária. Chegou uma pergunta aqui sobre microempreendedor individual, se ele também será impactado e precisa pensar nessas mudanças da reforma tributária. Não, a princípio o MEI ele não se altera. O MEI ele vai continuar um sistema específico que não está previsto nessas primeiras alterações e acredito que não vai ter nenhuma alteração futura. O Simples Nacional vai ser um pouco mais impactado. Então o MEI ele continua operando normalmente, o que acontece é que ele não gera crédito para a cadeia seguinte. Ele não tem a tributação, mas também não gera o crédito para a cadeia seguinte. O Simples Nacional ele vai ter uma opção. Então ele vai poder optar por recolher no Simples Nacional, o CBS e IBS, dentro da DAS, como já é sobre o seu faturamento, ou ele vai optar pelo regime regular da CBS e da IBS. E o que isso altera para ele? O mercado, né? Como eu falei, os acordos comerciais. Os grandes empresários, as empresas tomadoras de crédito, vão buscar fornecedores que geram crédito para ela. O Simples ele vai gerar crédito na alíquota reduzida, na alíquota que ele pagar, na alíquota que incidir sobre ele. Então, vai ser uma alíquota um pouco menor do que as empresas que estão no regime regular. Ele optando por estar no regime regular, ele vai fazer a sistemática de débito e crédito, né, do CBS e IBS, e os outros tributos ele vai pagar dentro da DAS normalmente. Perfeito. Tem um prazo final para se regularizar, para mexer no sistema e estar de acordo para começar a efetivamente, né, entrar nessa nova reforma tributária? O que nós temos? 2026 começou o período de teste. Obrigado para as empresas do lucro presumido, do lucro real, Simples está excluído nessa fase de teste de 2026, então Simples não tem essa necessidade. As empresas do lucro presumido e do lucro real já deveriam estar destacando no arquivo XML, na nota fiscal, os campos de IBS e CBS. Havia uma previsão de multa para o início do ano, que a Receita Federal iria aplicar multa para as empresas que estiverem descumprindo essa obrigação acessória, mas essa multa ela foi jogada a partir de abril. Então, talvez o principal prazo, empresas que não estejam adequadas, a partir de abril tem que tomar um cuidado maior, pois é o prazo que a Receita passou que irá começar a penalizar os contribuintes que não estiverem de acordo. E se não se adequar, o que pode acontecer? Estão previstas multas sobre faturamento, multas sobre os documentos fiscais emitidos, né, a princípio, e aí para 2027, que é quando entra em pleno vigor a CBS, você... penalidades do fisco e provavelmente fora do mercado. Você não vai conseguir emitir notas fiscais, não vai conseguir faturar, então vai travar a sua empresa. Valdeir Cereza, especialista em direito tributário da Consult, obrigado pela presença. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo. Eu acho que a gente vai falar bastante ainda sobre reforma tributária, sempre na intenção de te ajudar, né? Te ajudar a fazer o melhor, se adequar da maneira certa. E se você tiver alguma dúvida ainda, eu vou pedir para a equipe colocar aqui o telefone na tela novamente do Consult, 991 17 0028. É o mesmo telefone que você manda bronca para cá, para a gente mostrar mato alto, mostrar rua esburacada. Manda sua pergunta que a gente repassa aqui para os nossos especialistas. Valdeir, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela presença sempre. Uma ótima segunda-feira. Obrigado.